Sim, mas a sua imagem tá travada. Agora voltou. Agora para mim tá normal. Tá ouvindo a É, pra mim gente? também parece estar normal. Você tá ouvindo a gente? Já eu tô sem a imagem dele, só tá o J. Vocês estão com a imagem? Ele tá se mexendo aqui normal, mas pelo que eu entendi, ele não tá ouvindo a gente, e eu acho que eu vi ele movimentar aí a boca, se ele falou alguma coisa, eu não ouvi aqui também. Eu também tô nessa. O meu só tá o J. Voltou. Vocês estão me ouvindo? Agora tô lhe ouvindo. Sim. Você tá ouvindo? Agora sim. Oi. Você tá ouvindo a gente? Acho que ele continua sem escutar. Tá escutando a gente? Agora você escuta? Estão me ouvindo? Não, ouvindo a gente tá. O contrário é que Eu vocês estão. ouvi.
Vocês estão me ouvindo agora? Estamos. Estamos ouvindo. Você está nos ouvindo? Agora eu estou ouvindo Ah. vocês. Bom, Todo mundo se ouvindo então agora, né? Não sei porquê, mas tá. Deu um chute aí na coisa. Fecha a janela que tá. Então, a Marília vai fazer Deus e a Joelza vai fazer o cristão, certo? Então, isso. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou projetar então aí para vocês. Ai, meu Deus, como é que eu vou ler aqui? Eu vou projetar para vocês aí então o texto, tá? Que aí é só ir lendo. Que vai ser um Pai Nosso meditado. Nós vamos meditar esse Pai Nosso, um pouco naquilo que a gente faz todo santo dia, né? Rezando o Pai Nosso, alguma oração, e às vezes a gente não medita, né? Então é um Pai Nosso meditado para a gente ver o que realmente está sendo falado, certo? Então, quem for cristão, onde está escrito cristão vai falar, onde está escrito Deus, está escrito assim, Deus em negrito, vai falar o que Deus está dizendo, certo? Pode começar então. Certo. Então tá. Pai Nosso meditado. Pai Nosso que estás no céu. Sim, estou aqui. Por favor, não me interrompa, estou rezando. Mas você me chamou. Chamei? Eu não chamei ninguém, estou rezando. Pai Nosso que estás no céu. Aí, você me chamou de novo. Fiz o quê? Me chamou. Você disse, Pai nosso que estás no céu, estou aqui. Como é que eu posso ajudá-lo? Mas eu não quis dizer isso. É que eu estou rezando. Rezo o Pai Nosso todos os dias. Me sinto bem rezando assim. É como se fosse um dever e não me sinto bem até cumpri-lo. Mas como podes dizer Pai nosso sem lembrar que todos são seus irmãos? Como podes dizer que estás no céu se você não sabe o que é céu e a paz? Que o céu é amor a todos. Realmente ainda não havia pensado nisso. Mas prossiga sua oração. Santificado seja o vosso nome. Espere aí. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que quem dizer, peraí, desculpa. Quero dizer, quem dizer sei lá o que significa, como é que vou saber? Faz parte da oração, só isso. Santificado significa digno de respeito, santo, sagrado. Agora entendi. Mas nunca havia pensado no sentido dessa palavra, santificado. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Está falando sério? Claro, por que não? E o que você faz para que isso aconteça? O que eu faço? Nada. É que faz parte da oração. Além disso, seria bom que o Senhor tivesse um controle de tudo, o que acontecesse no céu e na terra também. Tenho controle sobre você? Bem, eu frequento a igreja. Não foi isso que eu te perguntei. Que tal o jeito que você trata seus irmãos? A maneira com que você gasta o seu dinheiro? O muito tempo que você dá à televisão? As propagandas que você corre atrás? E o pouco tempo que você dedica a mim? Por favor, pare de criticar. Desculpe, pensei que você estava pedindo para que fosse feita a minha vontade. Se isso for acontecer, tem que ser com aqueles que rezam, mas que aceitam a minha vontade, o frio, o sol, a chuva, a natureza, a comunidade. Está certo. Tens razão. Acho que nunca aceito a sua vontade, pois reclamo de tudo.
Se manda a chuva, peço o sol. Se manda o sol, reclamo do calor. Se manda frio, continuo reclamando. Se eu estou doente, peço saúde. Não cuido dela. Deixo de me alimentar ou como muito. Ótimo reconhecer tudo isso. Vamos trabalhar juntos, eu e você. Mas olha, vamos ter vitórias e derrotas. Eu estou gostando dessa nova atitude sua. Olha, Senhor, preciso terminar agora. Esta oração está demorando muito, mais do que costuma ser. Vou continuar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pare aí. Você está me pedindo pão material? Não só de pão vive o homem, mas também da minha palavra. Quando me pedires o pão, lembre-se daqueles que nem conhecem pão. Pode pedir-me o que quiser, desde que me veja como um pai amoroso. Eu estou interessado na próxima parte de sua oração. Continue. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E o seu irmão desprezado? Está vendo? Olhe, Senhor, ele já criticou várias vezes e não era a verdade o que dizia. Agora não consigo perdoar. Preciso me vingar. Mas e sua oração? O que quer dizer sua oração? Você me chamou, eu estou aqui. Quero que saias daqui transfigurado. Estou gostando de você ser honesto, mas não é bom carregar o peso da ira dentro de você, não acha? Acho que iria me sentir melhor se me vingasse. Não, não vai não. Vai se sentir pior. A vingança não é tão doce quanto parece. Pense na tristeza que me causaria. Pense na sua tristeza agora. Eu posso mudar tudo para você, basta você querer. Pode? Mas como? Perdoe seu irmão, eu perdoarei você e te aliviarei. Mas, Senhor, eu não posso perdoá-lo. Então não me peças perdão também. Mais uma vez está certo. Mais do que quero vingar-me, quero a paz com o Senhor. Está bem, está bem. Eu perdoo a todos. Mas ajude-me, Senhor. Mostre-me o caminho certo para mim e meus inimigos. Isso que você pede é maravilhoso. Estou muito feliz com você. E você, como está se sentindo? Bem, muito bem mesmo. Para falar a verdade, nunca havia me sentido assim. É tão bom falar com Deus. Ainda não terminamos a oração. Prossiga. E não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Ótimo. Vou fazer justamente isso, mas não se põe em situações onde possa ser tentado. O que quer dizer com isso? Deixe de andar na companhia de pessoas que o levam a participar de coisas sujas, intrigas, fofocas. Abandone a maldade, o ódio. Isso tudo vai levá-lo para o caminho errado. Não use tudo isso como saída de emergência. Não estou entendendo. Claro que entende. Você já fez isso comigo várias vezes. Entra no erro, depois corre para me pedir socorro. Puxa, como estou envergonhado. Você me pede ajuda, mas logo em seguida volta a errar de novo, para mais uma vez vir fazer negócios comigo. Estou com muita vergonha. Perdoe-me, Senhor. Claro que perdoo. Sempre perdoa quem está disposto a perdoar também. Mas não se esqueça, quando me chamar, lembre-se de nossa conversa. Medite cada palavra que fala, termine sua oração. Terminar? Ah, sim. Amém. O que quer dizer amém? Não sei. É o final da oração. Você só deve dizer amém quando aceita dizer tudo o que quero, quando concorda com a minha vontade, quando segue os meus mandamentos,
porque amém quer dizer assim seja, concordo com tudo que orei. Senhor, obrigado por ensinar-me esta oração e agora obrigado por fazer-me entendê-la. Eu amo cada um dos meus filhos, amo mais ainda aqueles que querem sair do erro, quer ser livre do pecado. Abençoe-te e fique com a minha paz. Obrigado, Senhor. Estou muito feliz em saber que és meu amigo. Já tinha ouvido esse Pai Nosso ou não? Não. Não, Hum, ótimo. E o que este Pai Nosso nos ensina? Porque às vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente reza de qualquer jeito, né? muito tapa na cara. Verdade. É mesmo. A gente faz muitos, a gente comete erros, não quer perdoar, mas quer que Deus perdoe a gente. Isso. E continuamos errando, porque sempre vai achar que ele vai estar perdoando, né? Quer dizer, na verdade, ele sempre vai nos perdoar. A gente é que não perdoa, né? Uhum, exatamente. Que os outros entenderam. Passar a entender de fato aquilo que a gente diz e não apenas repetir uma oração, né? Ficar vigiante, ser vigia de si próprio no sentido de, será que eu estou repetindo aquilo porque é uma formulinha, é uma coisa pronta, ou eu realmente estou vivendo e estou sentindo cada uma dessas coisas e me entregando a cada uma dessas coisas que falo? Uhum. Será que eu estou meditando tudo aquilo que eu estou dizendo, né? Ou pensando Sim. naquilo que eu estou dizendo? E às vezes está em concordância com aquilo que está dizendo. É isso, exatamente. Que a gente, às vezes, principalmente pela essa oração que é muito comum, às vezes a gente reza mecanicamente, né? Nem pensa muito no que está dizendo. Como a Ave Maria também, às vezes a gente está rezando, nem está pensando no que está dizendo, só está rezando, falando mesmo mecanicamente. E a gente tem que meditar em cada uma dessas palavras ditas, né? O que elas estão revelando, o que elas estão falando a Deus, o que ela está dizendo a nós mesmos, o que ela está dizendo ao outro, o que ela revela de si para nosso conhecimento, para nosso engrandecimento, para nós crescermos na nossa fé, na nossa vida, né? Vocês lembram do nosso... Eu gostei muito. Pode falar. A parte que ele fala, né? Seja feita a sua vontade. A gente faz isso na oração, mas realmente a gente concorda com a vontade do Senhor, como ele falou, né? A gente pede que seja feita a vontade dele, mas quando a gente recebe, a gente reclama, a gente não aceita e não percebe que foi a gente que pediu, na verdade, né? Uhum. E às vezes também a gente quer que Deus faça a nossa vontade. A gente fala assim, que faça a tua vontade, etc. Mas em concordância com a minha. Quando é discordância com a minha vontade, aí eu também tenho dificuldade em aceitar, né? Uhum. É verdade. Uhum. Às vezes a gente sempre fala isso nas nossas reflexões, é a manipulação do querer de Deus. Às vezes eu quero que Deus faça aquilo que eu quero, não aquilo que realmente é, vai me fazer o bem. Então que a gente possa meditar não só hoje aqui no nosso encontro, mas também nas nossas orações diárias, como nós estamos rezando, como nós estamos vivenciando essa experiência com Jesus Cristo, essa experiência com a nossa fé, essa experiência com o outro. Que a gente medite em cada coisa que a gente for falando, vivenciando, experienciando, que ela possa brotar realmente do nosso coração e que a gente possa também silenciar para ouvir o que Deus quer nos dizer, né? E aceitando essa vontade de Deus, a gente possa praticá-la em nossa vida. Vocês lembram do nosso último encontro? O que a gente falou? Alguém lembra do último tema que a gente falou?
Já esqueceram? Foi propósito de vida. Ah, isso, né? Que nós estamos procurando, né? Isso, se não estou enganada, era até o título, o que nós estamos procurando. Isso, exatamente. Vocês meditaram nisso, que nós estamos procurando, cada um está procurando, pensaram, fortaleceram na fé de vocês essa busca de encontro com Jesus. Exercícios diários, né? Eu Uhum, acho que eu, pelo menos, estou nesse caminho. uhum. Como eu falei no processo, desde o nosso encontro com as outras turmas, nós colocamos lá que os nossos encontros de catequese, ele é dividido por etapas, né, por tempos que a gente fala. Né? Esse primeiro tempo, que é o tempo chamado tempo do querigma, é um tempo onde a gente vai estar conhecendo um pouco mais e experimentando um pouco mais sobre Jesus e conhecendo um pouco mais quem é esse Jesus na nossa vida, quem é esse Jesus de fato, né, na história, e quem é esse Jesus na Bíblia. Né? Então, nós vamos fazer essa experiência de quem é Jesus, para a partir do momento que nós sabermos quem é Jesus, fazer experiência com ele, poder dizer assim: eu quero prosseguir nesse caminho. Eu quero aprofundar nesse caminho, nesse itinerário de encontro com Jesus. Eu quero aprofundar nesse caminho. E hoje o nosso tema é sobre quem é Jesus. E aí nós vamos conhecer um pouquinho quem é esse Jesus histórico, quem é esse Jesus espiritual e quem é esse Jesus dentro dos evangelhos também. Então, que a gente, assim, um tema para a gente poder meditar em qual dos Jesus nós estamos nos espelhando, ou se em todos eles, ou o que eu pego de bom de cada um deles, ou como a gente deve vivenciar essa experiência de Jesus na nossa vida. Né? Então, o tema de hoje é um pouco conhecer esse Jesus, que foi da história, que é do espiritual e que é do evangelho, e que às vezes a gente não percebe, que em cada um deles se revela uma parte dele e a união de todos forma um todo, né, desse Jesus que a gente tem que estar constantemente fazendo essa experiência e aprofundando. E é só a partir do momento que a gente vai aprofundando nessa experiência com ele que a gente vai conhecendo. E conhecendo, a gente vai conhecer o quê? A sua vontade, o que ele quer para a nossa vida, o que ele está nos dizendo em todas as situações que nós passamos. E isso vai se dar a partir do momento que as nossas orações elas vão brotando de forma espontânea e a gente vai aprendendo a ouvir o que Deus está nos dizendo. Às vezes a gente está rezando até em meio a multidões, etc. Se a gente tiver esse contato e essa forma de rezar profunda com Jesus, a gente em qualquer situação vai conseguir ouvir Jesus. Então, por isso que é importante que a gente saiba quem é esse Jesus, certo? Ok. E aí, a pergunta que inicialmente a gente coloca, né? Jesus é o caminho para Deus, mas quem é Jesus? A gente já tem essa resposta pronta: ele é um homem, ele é um mito, ele é um revolucionário, ele é um pacifista, ele é um idealista, ele é um profeta, ele é tudo isso. Quem é Jesus? Assim, Jesus é o Filho de Deus, o primogênito, o Salvador de todos os homens, o nosso Salvador. Isso resumindo de uma forma simplista. Né? E a gente pode olhar e descobrir esse Jesus, né, em algumas passagens bíblicas, né? Quem é esse Jesus nessas passagens, né? Deixa eu pegar uma Bíblia aqui para poder pelo menos ler uma dessas passagens que eu esqueci de pegar. Vamos pegar lá em Efésios. Efésios 1, chamado Carta aos Efésios.
capítulo 1, versículos de 1 a 10. Deixa eu ver aqui, capítulo 1, versículos de 1 a 10. Que dizem: Paulo, apóstolo do Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que moram em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus, a vós graça, paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda bênção espiritual nos céus em Cristo. Nele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor, conforme o desígnio benevolente de sua vontade. Ele nos predestinou à adoção como filhos, por obra de Jesus Cristo, para o louvor e glória da sua graça, com que nos agraciou no seu bem-amado. Nele, e por seu sangue, obtemos a redenção, e recebemos o perdão de nossas faltas segundo a riqueza da graça, que Deus derramou profundamente em nós, abrindo-nos para toda a sabedoria e inteligência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, segundo o desígnio benevolente que formou-se desde sempre em Cristo, para realizá-lo na plenitude dos tempos, recapitular tudo em Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Então, uma pequena passagem que mostra quem é esse Cristo e a centralidade, sobretudo, de tudo que há na Bíblia é Cristo. Se a gente for perceber, toda a Bíblia ela foi centralizada nesse amor grandioso de Deus para com sua humanidade. E aí, com esse amor grandioso de Deus, ele manda profetas, ele manda pessoas para nossa conversão. Essas pessoas não aceitam esses profetas, então ele manda o seu próprio filho. Então, sabendo disso, enquanto Deus, ele prepara no Antigo Testamento, todas as situações para a vinda desse Cristo que acontece no Novo Testamento. E lá, desde a criação, né, vai mostrar um pouco disso, né? Vamos pegar aqui Gênesis. Vocês já sabem manusear a Bíblia? Já sabem procurar assim, os textos bíblicos de forma rápida? Oi, isso aí sim. Não. Porque depois vai ter um tempo que, depois que a gente terminar essa parte, desse primeiro tempo que eu falei, vocês que é do querigma, vai ter uma parte que nós vamos ver, chamamos tempo da catequese, que é o tempo profundo de estudar alguns temas da igreja mesmo. E aí nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos estudar também como encontrar os versículos, conhecer a história da Bíblia, conhecer também a história do povo, nossa história enquanto povo de fé, né? Desde Adão e Eva até Jesus Cristo. Então, mas a gente vai aprender um pouco sobre a Bíblia, como ela está dividida, como a gente encontra um texto, tudo isso a gente vai aprender também, tá? Quem não tiver essa Tem facilidade. que ler a Bíblia aquela completa, né? Exatamente. Certo. Então, em Gênesis 2,15 diz o seguinte: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Né? Então, esse aí é a criação, né? A criação do homem, nossa criação. Eu não vou ler todos os textos, tá? Porque senão vai ficar muito longo, né, o nosso encontro. Mas também vai falar sobre a questão da criação lá em João 20,15. E aí nós vamos situar um pouquinho quem é esse Jesus, né? Situando a pessoa de Jesus. Com Jesus começou uma nova história da humanidade, né? A gente já sabe, né, que a história é dividida antes e depois de Jesus, não é isso? Então, se a gente for estudar a história, por exemplo, na escola, a gente já vê lá que existe antes de Jesus nascer e depois de Jesus descer, né? Então, Jesus marca a história da humanidade. Ele é a grande luz, ele é o grande acontecimento, né? Em meio às trevas, que vem iluminar toda essa nossa história de passagens de trevas, às vezes momentos de luzes, mas ele vem iluminar tudo isso para que a gente possa enxergar melhor. É a esperança dos povos, a salvação do mundo.
o nascimento de Jesus marca o centro de toda a história, é o maior acontecimento da história da humanidade. Agora a vida humana toma outro rumo, um retorno à casa do Pai, né? Ou seja, a partir de Jesus, haverá de forma bem profícua a busca com que as pessoas, vamos dizer assim, o ser humano, ele se volte a Deus, né? Jesus veio para que nós possamos nos voltar a Deus, né? E fazer esse retorno de encontro com Deus e com seu amor. O principal objetivo desse é resgatar a humanidade para um encontro com Deus. E aí começa a era cristã. Por isso dizemos antes de Cristo, depois de Cristo, né? Cristo, em verdade, é o rei dos séculos, é o ponto convergente de toda a história. A gente pode ver isso lá também em Lucas 4, 16 a 22. E Jesus, ele vai apresentar duas naturezas na sua vida, né? Alguém sabe quais são essas duas naturezas de Jesus? Não? As duas naturezas de Jesus é Humana, uma... Pode falar? humana e divina? Isso, é humana e divina, exatamente. Isso mesmo. Então, a divina e a humana. Então, essas duas naturezas de Cristo e que a gente tem que perceber, né? E se a gente for perceber biblicamente, principalmente pelo uso da palavra, quando a gente fala, chama, ou na Bíblia, fala assim, Jesus quer dar uma ênfase maior à pessoa humana dele. Quando fala Cristo, quer dar-se uma ênfase maior à sua parte divina, né? Ele é o Cristo, ele é o esperado, ele é o ungido, né? Jesus é aquele mais humano. Então, quando sempre a gente vê nas narrações bíblicas, ou usando Jesus, ou vai falar mais da parte humana, quando usar Cristo ou o Cristo na sua parte mais divina, quando usar os dois, Jesus Cristo, é a união dos dois. E qual é, quais são as características dessa humanidade de Jesus Cristo, né? Então, Jesus, ele possuía, ele nasceu, né, normalmente através da questão do Espírito Santo, né, em Maria, ele foi gerado, né, e ele nasce nesse nascimento virginal, ou seja, Maria, ela dá a luz, né, a Jesus, né, mas por dogma de fé acreditamos que ela continua nessa sua virgindade, apesar de ter dado a luz, né? E isso é um dogma de fé que a gente acredita enquanto cristão nessa virgindade mariana. Então, Jesus, ele nasce, né, num projeto bem específico de Deus para cada um, para a sua humanidade. Ele possui um corpo humano, ou seja, com tudo que é nosso humano, com pele, com osso, com órgãos, tudo normal, né? Ele possui uma mente humana, e isso às vezes nas ações dele diárias ele demonstra essas atitudes humanas, né, dele. E aí é importante percebê-lo também nessa história de existência humana dele, como ele foi, né? Ao tornar-se verdadeiro homem pela encarnação, ele continua sendo Deus e fez nosso Salvador, nosso libertador, como está lá em Timóteo, né? Mas aí na parte humana dele, ele foi um homem simples, um homem bom. Nós não temos assim clareza histórica e nem dados históricos de como foi essa adolescência de Jesus, né? Nós imaginamos, e alguns exegetas e estudiosos daquele tempo de Jesus, eles fazem alguns estudos mais ou menos como vivia um adolescente, um jovem naquela época. Então, eles colocam mais ou menos Jesus viveu assim, né? Mas, assim, de fato, algo histórico comprovando que ele viveu daquele jeito, não temos. Então, a gente deduz que ele viveu mais ou menos como viveu os adolescentes, os jovens daquela época. E aí, como o pai adotivo dele era José, acreditamos que ele também aprendeu esse ofício de José, de ser carpinteiro. E, então, ele vivenciou esse período todo, na sua adolescência e juventude, aprendendo as coisas normais de uma vida normal de uma pessoa daquela época, né? Indo para o templo,
rezando. A gente tem até aquela passagem onde ele fala que ele foi ao templo, conversava com os sacerdotes da época do templo, né? Conversava com as pessoas. Então, ele já foi uma pessoa que muito perguntava, que muito questionava, né? Mas isso até uma certa idade que depois não se coloca mais a vivência dele ali, né? Então, a gente deduz realmente essa vivência prática dele foi como um normal dentro da vida civil normal dele daquela época, né? E aí aprendeu os ofícios normais, estudou ou aprendeu a questão da leitura como a criança normal daquela época. E aí, né, a partir desse momento desse homem simples, desse homem bom, né, ele vai amadurecendo o seu querer, a sua vontade, aliás, o querer de Deus e a vontade de Deus, como ele ia fazer para estabelecer essa vontade, esse querer de Deus ali naquela realidade. Então aí, a partir disso, ele vai começar a pregar a libertação desse povo, né? E aí diz que vossa libertação está próxima, vivendo nossa condição humana, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, revelou-se Filho de Deus e Senhor da história, né? E, e essa questão da conversão, ele se dá primeiro, né, com João Batista preparando o caminho para que ele possa vir. João Batista, que era primo de Jesus, filho de Isabel, né, que a Maria foi até lá, quando o anjo avisou a ela que ela estaria grávida de 6 meses, foi lá cuidar dela. Então, Jesus, né, ele é, vamos dizer assim, 6 meses mais novo que João Batista, então eles são contemporâneos. E João, ele vem e prepara o caminho do Senhor, que a gente chama isso, preparar o caminho do Senhor. E aí, João vem sendo aquele último grande profeta do Antigo Testamento, início e o único profeta do início do Novo Testamento, né? Então, ali com João é a preparação para esse Cristo que vem resgatar a humanidade. E aí ele prega um batismo de conversão, onde as pessoas têm que se converter para poder fazer esse encontro com Deus. E aí, enquanto pessoa histórica ainda, ele é realmente o Messias esperado, Jesus de Nazaré, compartilhando a vida, as esperanças e as angústias de seu povo, é o Cristo acreditado pela fé da igreja, como diz um documento da igreja chamado Puebla, que foi em Puebla, né? Então por isso recebe o nome de Puebla, em 98. Então Jesus é o Messias porque assume o humano. Ele restabelece a comunhão entre o Pai e os homens e mulheres, ou seja, ele faz esse resgate da humanidade com Deus. Então Jesus, ele assume que ele tem essa parte humana. E ainda falando das características dessa humanidade de Cristo, ele não pecou, por isso a impecabilidade, né? Então isso o difere dos seres humanos normais, né? Jesus possuía a alma humana e emoções humanas, que a gente pode ver nesses textos que eu linkei aí, né? Onde ele vai realmente expressar as suas vontades, o seu querer. Jesus também, as pessoas próximas de Jesus consideravam-no apenas humano. Quem convivia com Jesus, de início, logo pensava que ele era realmente humano, né? Pelas suas características, né? Que eu já falei de algumas, né? Exceto, igual a nós, exceto no pecado, porque ele não teve pecado, né? Mas as pessoas o consideravam como humano. E aí eu coloco algumas passagens bíblicas, né? Das provas dessa divindade, né? Que aí vamos para a parte mais divina agora, nós falamos da humana, dessa divindade de Cristo, né? A palavra Deus, que é chamada Theos, é atribuída a Cristo, né? Então, Cristo também, em vários momentos, é chamado de Deus, né? Por causa do Theos aí que ele é chamado. Então, a gente pode pegar alguns textos bíblicos para provar dessa colocação de que ele também recebia essa atribuição de Deus, né? Isso a gente pode ver na palavra
que confirma isso, né? A gente pode pegar, por exemplo, Romano 9:5. Deixa eu ver aqui, Romano 9:5, que diz assim: e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à carne, o Cristo que está acima de tudo, Deus bendito para sempre. Então, aí está dizendo em Romanos 9, o Cristo que está acima de tudo, Deus bendito para sempre. Amém. Né? A gente pode pegar também qualquer uma dessas indicações aí que eu coloquei, que vai realmente colocar essa questão de ele, Jesus Cristo, né, como Deus. Né? Então, esses são alguns textos que depois vocês podem pegar, dar uma olhadinha, né, com calma, e confrontar, né, com essas coisas que eu estou dizendo para vocês, né? A gente pode pegar lá em Hebreus também, né? Ou Tito, vamos pegar Tito aqui. Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, Deus, Jesus Cristo aqui também é colocado como Deus, né? E em Hebreus, que é esse HB aí, 1, Hebreus 1, versículo 8, que diz o seguinte: e todas as coisas puseste debaixo do céu, dos seus pés. Se Deus submeteu a ele todas as coisas, nada deixou que não lhes estivesse submetido. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submetido. Ou seja, está falando aqui de Jesus Cristo, né, que tudo foi submetido a ele também. Então, a gente pode ver outros textos aí, depois vocês podem ler com mais calma, que é onde mostra essa divindade de Cristo, né? A palavra Senhor, que é em Kyrios, né, é atribuída também a Cristo. E aí, esses textos todos, eles vão reforçar essa questão da mensagem bíblica, chamando Jesus, Cristo, né, de Kyrios, ou seja, de Senhor. Jesus em hebraico, né, quer dizer Yeshua, Javé salva. É o nome próprio de Jesus de Nazaré. Cristo, o Messias, o ungido, a saber de Deus, é um título honorífico judeu proto-cristão. Né? Que Jesus de Nazaré de fato existiu é algo que hoje em dia não é mais negado por nenhum historiador sério, mesmo não cristão ou ateu, né? Ou seja, Jesus realmente existiu de fato. Se a gente quer conhecer a história, pode ler os evangelhos, todos os evangelhos narram sobre a existência de Jesus, e a gente vai ver um pouquinho dele hoje, né, em alguns dos evangelhos. Então, Jesus, portanto, nasceu o mais tardar no ano 4 antes de Cristo. A gente fala assim, ele nasceu mais tardar no ano 4 antes dele mesmo, né? Porque assim, há um erro no cálculo do nascimento de Jesus, né? Segundo ele, o monge Dionísio Exíguo, que em 1525 calculou pela primeira vez os anos depois de Cristo, se enganou um pouco na conta, né? Então, hoje a gente fala assim, ano 1, ano nascimento de Cristo. Mas, na verdade, ele nasceu no mais tardar no ano de 4 antes de Cristo, ou seja, 4 anos antes do ano 1 é que, na verdade, ele nasceu. Mas como já tinha tão estabelecida a questão do ano 1 ali, como o nascimento de Cristo mesmo, então foi permanecido. Mas, na verdade, ele nasceu uns 4 anos antes. O próprio Jesus, cerca de 30 anos, né, lá em Lucas 3:23, quando começou a atuar, né, sua atuação pública nas localidades da Galiléia ocorreu mais ou menos nos anos do ano 20, na idade dele, né, de 28 a 30. Aproximadamente no ano de 30, sob o procurador romano Pôncio Pilatos, que foi de 26 a 36 depois de Cristo, e Jesus foi executado na cruz diante das portas de Jerusalém. Ou seja, aí um pouco desse histórico terreno dele, né? Jesus tinha cerca de 30 anos, né? A sua vida pública começou mais ou menos de 28 a 30 e morreu
né, em torno do ano 30, sobre o procurador romano Pôncio Pilatos, que ficou no poder de 26 a 36. Sua atuação pública se restringiu essencialmente às partes da Palestina, povoada pelo povo judeu, sobretudo a Galiléia. Jesus evitou as cidades helenísticas, né, por exemplo, Séforis, situada a apenas 5 quilômetros de sua terra natal, Nazaré ou Tiberíades, ao sul de Cafarnaum. Então, ele realmente ficou mais naquela região, né, da parte da Palestina, né, sobretudo a Galiléia. Jesus, e aí nós temos que estar claro, Jesus é judeu, enquanto judeu, ele tem todas as suas características de religião, né? Então, ele é judeu, então vivenciava toda aquela experiência de fé de ser judeu. Ele está arraigado no mundo de Israel e só pode ser entendido apropriadamente a partir do Antigo Testamento e do judaísmo. Ou seja, para a gente poder entender como Jesus agiu e como ele é de fato, a gente tem que entendê-lo enquanto ele vivenciava nesse mundo, né, nesse mundo de Israel, né, e do judaísmo, sobretudo no Antigo Testamento. Jesus tem primordialmente uma missão a cumprir para com Israel. Jesus não fazia parte de nenhum dos partidos daquela época, que eram numericamente reduzidos, né, mas determinava a vida dos judeus. Existia o grupo dos religiosos políticos, que eram saduceus, fariseus, zelotes, essênios e cúrio, e de nenhum círculo esotérico ele fazia parte, como o apocalíptico, né, por exemplo. Então, Jesus se distanciou dos supremos detentores do poder religioso daquela época e político também. Jesus estabeleceu múltiplas relações com o povo simples, em grande parte explorado e empobrecido, ou seja, a relação de Jesus era muito mais forte com o povo empobrecido. Ele rompeu com o androcentrismo da antiguidade, ou seja, suspendeu as discriminações que pesavam sobre a existência das mulheres e acolheu mulheres entre seus seguidores, ou seja, ele rompeu aquela questão que na religião judaica é muito forte, que o homem é o centro de todas as coisas, né? Então, o homem pode tudo, a mulher não pode nada, né? Então, Jesus, ele muda essa situação, é tanto que entre judeus e samaritanos não podia falar, e ele foi falar com a mulher, ele vai e cura uma mulher, ele tem contato muito forte com as mulheres da época. Então, ele rompe essa questão toda da primazia do homem em todas as coisas. Jesus tomou conhecimento da Torá. Quem não sabe o que é Torá, são aqueles primeiros 5 livros do judaísmo, né? Que nós consideramos os livros do Pentateuco. Quando a gente estudar sobre a Bíblia, nós vamos ver quais são esses livros, né? Que são os primeiros livros que a gente considera como Gênesis, ou Êxodo, Números, né? E aqueles 5 primeiros livros ali da nossa Bíblia que eles consideram como os 5 livros da Torá. Então, Jesus tomou conhecimento desses 5 livros, que é da Torá, dos profetas, né, os profetas que nós chamamos hoje profetas maiores e menores, do Saltério, que são os Salmos, o livro dos Salmos, sobretudo através das leituras e orações hebraicas de culto na sinagoga, porque os judeus, eles têm uma vida de oração muito intensa, então, em determinados horários, onde eles estiverem, eles param para fazer sua oração, né? Se estiverem na rua, eles vão parar, né, para fazer sua oração em direção à Meca lá, né, voltam e vão fazer sua oração, né? Ou seja, eles realmente levam em conta, levam a sério essa questão da oração. Para Jesus, a Torá, de modo algum, perdeu sua validade. Não é o juízo iminente, como no caso de João Batista, e sim o senhorio de Deus que está próximo salvificamente, que constitui o tema central de toda a atuação de Jesus. Ou seja, é o senhorio de Deus, é colocar Deus como centro de todas as coisas, né? A intenção primeira de Jesus é essa. A mensagem de Jesus acerca de Deus e sua pretensão missionária pressupõe um profundo relacionamento com Deus, que o determinava em seu íntimo. Ou seja, essa relação muito grande de Jesus é também uma relação que ele cultua, que ele vivencia, né? É uma relação muito íntima com Deus, de amor, de oração, de conversa, de diálogo, e que nós também devemos manter. Durante muito tempo se acreditou que a interpelação Abba, empregada por Jesus, seria completamente nova.
Entretanto, já no Antigo Testamento, se designa a Deus como Pai, ou seja, 15 vezes, né? E com maior frequência ainda se destaca mediante a comparação com pais e mães terrenos. O amor paternal, maternal, inconcebivelmente grande de Deus, nós podemos ler lá, por exemplo, em Oséias, em Jeremias, em 1 Samuel, né? Todas as colocações da questão de Deus enquanto Pai. Jesus vivia numa imediatez, numa familiaridade, num aconchego para com Deus que só podem emanar da experiência da solicitude amorosa e proximidade confiável de Deus e de uma relação confiante e cotidiana com Ele. Ou seja, essa relação de ligação rápida, de família, de ligação íntima com Deus, se dá através da sua experiência que ele faz constantemente com Deus diariamente. E aí nós vamos agora para a parte mais específica, que Jesus nos evangelhos. Como é apresentado cada um dos evangelhos, a parte de Jesus. Como Jesus é apresentado em cada um deles. E é interessante vocês perceberem que cada evangelho foi escrito para um povo em específico, ou para uma situação em específica. E por isso ele é escrito daquela forma. E aí quer mostrar um Jesus bem específico para responder ou aquela situação ou aquele povo para quem foi escrito. E por isso a forma de escrever aquele evangelho é bem específica para aquela situação, né? E por isso que eu coloquei desde o início que um evangelho só não revela tudo de Jesus, mas a união desses 4 evangelhos, cada um revelando uma parte de Jesus, forma um todo dele. Então, cada evangelho foi destinado a um povo, é isso que eu já acabei de falar. A sua forma estrutural e conteúdo eram voltados para a melhor compreensão para este povo. E baseado na profecia de Ezequiel, lá em Ezequiel 1, de 5 a 10, e aí é importante que nós possamos ler essa passagem bíblica para a gente compreender como era realmente essa visão, né, do profeta em relação a Jesus Cristo, que aí é bom que a gente leia, para a gente compreender melhor o que está sendo dito, né? Deixa eu pegar aqui. Ezequiel, isso. Ezequiel, capítulo 1, versículos de 5 a 10, né? Que é uma colocação bem apocalíptica, né? Da visão de Jesus Cristo, mas que é importante para a gente poder entender quem é esse Jesus Cristo, né? E aí, lá em Ezequiel 5, capítulo 1, versículo de 5 a 10, diz o seguinte: No centro aparecia a semelhança de 4 seres vivos. Vamos imaginar, 4 seres vivos. Este era seu aspecto, o aspecto desse ser que está no centro. Desse ser que tinha a aparência de seres vivos, né? No centro aparecia a semelhança de 4 seres vivos. Este era seu aspecto, possuía semelhança humana, ou seja, de um lado apresentava essa semelhança humana. E cada um apresentava 4 rostos e tinham 4 asas. Suas pernas eram retas e as plantas dos pés eram como patas de bezerro, emitindo um brilho como de bronze candente. Por baixo das asas tinham mãos humanas nos 4 lados. Todos os 4 tinham rostos e asas pelos 4 lados. As asas tocavam-se uma na outra. Ao andarem, se voltavam. Cada um andava para a frente. Quanto à forma do rosto, tinha um rosto humano,
um rosto de leão do lado direito de cada um dos quatro, rosto de touro do lado esquerdo de cada um dos quatro, e rosto de águia, cada um dos quatro. Então, este era o rosto dessa pessoa, desse ser humano que eles estão comparando a Jesus, né? De um lado, um rosto humano, do outro lado, um rosto de leão, do outro lado, de touro, e do outro lado, águia. E é importante a gente guardar essa informação para a gente poder compreender como está sendo revelado Jesus em cada um dos evangelhos, porque cada um dos evangelhos vai revelar uma dessas partes. Um evangelho vai revelar o rosto humano de Jesus, um evangelho vai revelar a sua parte enquanto leão, que a gente vai depois entender o porquê que é leão, outra parte porquê que é touro, e outra parte porquê que é águia. Né? Então a gente vai ver isso aqui agora. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo a comunidade de São Mateus. Né? Mateus, aí a gente a pessoa que escreveu, né? Ou a comunidade dele que escreveu. Mateus, conhecido também como Levi, era um judeu coletor de impostos, que se tornou um dos discípulos de Jesus. O Evangelho de Mateus estabelece uma relação entre o Antigo e o Novo Testamento, por causa da ênfase que dá ao cumprimento das profecias messiânicas. Mateus escreveu o Evangelho que tem o seu nome por volta do ano 60 a 65 depois de Cristo, ou seja, Jesus Cristo já tinha morrido, a fim de provar para os judeus que Jesus era o Messias e dar-lhes explicações a respeito do reino de Deus, apresentando Jesus como homem. Mateus inicia seu evangelho como uma genealogia de Jesus para provar que ele descende tanto de Davi como de Abraão. Ele faz questão de mostrar os ascendentes de Jesus para provar que ele era o Messias, o prometido. Ou seja, o evangelho de Mateus, ele é escrito para os judeus. Para os judeus era importante a questão da descendência, por isso que no evangelho de Mateus vai começar com essa descendência de Jesus e vai dizer toda essa descendência de Jesus até chegar em José, né? Lembrando que a Bíblia ela tem aquela visão, principalmente do Antigo Testamento, machista. Então, é do ponto de vista do homem. Então, o que conta na descendência é o ponto de vista de nascimento do homem, né? Então, para a genealogia, vai contar sempre o homem, né? Na mulher não é contada a sua genealogia, mas sim só do homem. Por isso que coloca que Jesus ele ia descender da família de Davi, né? E por isso o projeto de Deus para que José, o pai adotivo de Jesus, fosse o pai adotivo de Jesus, porque José é descendente da família de Davi. Ou seja, o projeto de Deus é todo engendrado para que acontecesse e se realizasse as profecias do Antigo Testamento, todas em Jesus. Né? Então, por isso que nesse Evangelho de São Mateus, ele vai narrar toda a sua história e descendência e genealogia para que o povo judeu possa acreditar, confiar nesse Jesus. Então, coloca ele descendente tanto de Davi como de Abraão e faz questão de mostrar os ascendentes de Jesus para provar que ele era realmente o Messias, o prometido. E aí, então, é Jesus colocado mais como homem, como humanidade, por isso a sua descendência, certo? E aí vai de encontro àquela profecia que foi falada lá de Ezequiel. E aí vem o Evangelho de Jesus Cristo segundo a comunidade de São Marcos. São Marcos, né, ele é conhecido como... foi o primeiro evangelho a ser escrito, e a partir dele todos os outros foram escritos. Né? Ele é um pouco mais... estruturalmente mais curto, direto, objetivo, mas ele é a base para todos os outros evangelhos. Né? E ali no Evangelho de São Marcos, ele é conhecido como o Rei dos Animais, né? Sua imagem é normalmente associada ao poder, à justiça, à realeza e à força. Ele está falando da questão de mostrar Jesus enquanto isso, né? Enquanto rei, né? Porque Jesus é colocado como rei nesse Evangelho de Marcos, certo? Então, por isso coloca a imagem dele enquanto leão, aquele rei, né?
Então, a sua imagem é normalmente associada ao poder, à justiça, à realeza e à força. Dentre vários símbolos usados para descrever a grandiosidade da pessoa de Jesus, o Novo Testamento refere-se a ele como o leão da tribo de Judá, em clara referência a ele como o Messias e campeão prometido que viria da tribo de Judá. A gente pode ver lá em Apocalipse 5, versículo 5. Marcos não foi um dos 12 apóstolos, mas acompanhou Paulo em sua primeira viagem missionária. A gente pode ver isso lá em Atos dos Apóstolos 13:13. O Evangelho de Marcos foi provavelmente o primeiro a ser escrito. Ele data do ano entre 55 a 65 depois de Cristo. Marcos escreve para os romanos. Ele apresenta Jesus Cristo como rei, para aproximar a ideia dos romanos que apreciava a força militar e a guerra. Então, ou seja, é uma leitura bem direcionada ao formato aonde se quer atingir, né? Se é para os romanos, que acreditavam nessa questão da militância, do poder, da realeza, né? Então, Jesus é narrado nesse seu evangelho enquanto rei, enquanto leão da tribo de Judá. E no evangelho de São Lucas, né, ele é colocado como um boi, ou seja, ou touro, né? É o símbolo do servo que trabalha incansavelmente, sem reclamar, sem contestar. Jesus disse que não veio a este mundo para ser servido, e sim para servir aos homens. Se o mestre serviu, quanto mais nós devemos seguir seu exemplo. Então, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus, também sendo aquele que serve. Lucas, que quem escreveu esse evangelho, era médico, grego de nascimento, um cristão gentil. O que é um cristão gentil? Gentil era que não era judeu, né? Então, por isso que ele é chamado de gentil. Com os apóstolos, etc., ele se converte, por isso ele se torna cristão. Então, por isso que ele chama de cristão gentil. Ele é o único escritor gentil conhecido no Novo Testamento. Lucas era um companheiro e amigo íntimo de Paulo. A gente pode ver lá isso em Gálatas, né? Ou Colossenses 4, versículo 14, como também lá em Timóteo, 2 Timóteo 4, 11. Ele também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, nos quais percebemos uma harmonia entre os dois. Até alguns dizem que era um livro só, né? Primeiro narrando sobre Jesus, depois os Atos dos Apóstolos, né? Então, aí depois dividiram o livro, né? Um como Atos dos Apóstolos e outro como falando sobre Jesus, né? Alguns estudiosos acreditam nisso. O Evangelho de Lucas foi escrito por volta do ano 60 depois de Cristo. O versículo-chave é: E disse Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também é este o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas afirmou que a divindade de Jesus, mas a verdadeira ênfase do seu livro está na humanidade dele, enquanto aquele que serve, visto que os gregos buscavam a sabedoria e a perfeição. Lucas, sendo grego, procurou ser detalhista em seus relatos, mostrando todo o seu belo estilo literário, apresentando Jesus como o homem perfeito e completo. E aí a gente pode perceber que o Evangelho de São Lucas foi escrito para os gregos. E por isso São Lucas ele foi bem detalhista, porque os gregos eles eram assim, né? Mais detalhistas nas suas colocações, na sua vida, né? Então, por isso que o estilo de Lucas é mais assim detalhista nas descrições das coisas, né? E por último, o Evangelho de João, da comunidade de São João, né? Que é representado pela águia. Jesus é colocado como Filho de Deus, aquele mais espiritual. O Evangelho de João é aquele mais espiritual. A águia é conhecida como a rainha das aves, é uma das mais fortes e corajosas aves de rapina. Ela aparece como símbolo da ressurreição e triunfo de Cristo. Ela representa o olhar penetrante, que vê longe, e a superior inteligência. Jesus nos via sendo salvos. A águia é o símbolo da visão de Deus. João era filho de Zebedeu, irmão de Tiago. Ele escreveu aos novos cristãos e não cristãos. Ou seja, para aqueles que não eram cristãos e para aqueles que estavam se tornando novos cristãos ali. Provavelmente entre os anos 85 a 90 depois de Cristo.
escrito depois da destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, e antes do exílio de João na ilha de Pátimos. João foi o único dos discípulos de Jesus que morreu de velhice, né? Todos os outros foram mártires, ou seja, foram mortos, só João que não. João, por apresentar Jesus como filho de Deus, não faz menção em seu evangelho sobre o seu nascimento. Ele escreveu seu evangelho para todos os povos, ou seja, em geral, não tem um povo definido. Jesus revelou a identidade de Jesus nas primeiras palavras do seu evangelho, como diz no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, esse verbo encarnado é o próprio Jesus. Ou seja, no princípio, Jesus já estava, né? Ele era. O verbo estava com Deus, ou seja, Jesus estava com Deus, que é o verbo. E o verbo era Deus, ou seja, Jesus é Deus. O restante do livro prossegue desenvolvendo esse tema. João foi testemunha ocular de muitos milagres operados por Jesus e provou em seus relatos a natureza divina de Jesus. Finalmente, João termina sua narrativa acerca de Jesus dizendo: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E aí, deu para compreender alguma coisa? Sim, sim. Com certeza. Aprenderam, então, quem é esse Jesus? Então, Jesus tem É, essa... hum. Pode falar, já. Não, eu tô achando interessante essas coisas assim, que mesmo, eu estava aqui até comentando com a minha irmã, que a gente estudou no colégio, né, de religioso, mas a gente não tinha conhecimento dessas partes assim. A gente aprende as partes da Bíblia, né, a divisão da Bíblia, aprende, sabe que os profetas são os discípulos dele, tudo, mas a gente não tem essa visão como você está mostrando aqui agora. Aí eu tava falando com ela, eu falei assim, isso é novo. Exatamente. A gente vai aprendendo, né? Isso é bom, eu gosto disso, que a gente aprende coisas novas. Isso, é. Então, é esse Jesus que eu gosto de mostrar quem é esse Jesus, essa parte de humana e divina, mostrar que Jesus, quem ele é de fato, quem ele é nos evangelhos, e a gente fazer essa experiência de Jesus no nosso dia a dia, né? Na nossa vida diária, que na nossa vida diária a gente possa estar fazendo essa experiência de Jesus constantemente, né? Esse Jesus que veio nos salvar, esse Jesus presente nos 4 evangelhos, que cada um revela uma das partes dele, e aí na junção de todos os 4 evangelhos, você tem a completude de quem é esse Jesus, né? Que veio para nos salvar, que estava presente desde o princípio até agora, né? Então ele vem com esse propósito de salvar a humanidade, fazer esse resgate da humanidade para o retorno para o colo do Pai, para o seu amor, para o amor de Deus, né? E essa missão de Jesus que a gente tem que estar conhecendo, vivenciando, experienciando a partir do momento que a gente faz as nossas orações, a partir do momento que a gente vive essa procura intensa por Jesus no nosso dia a dia. E aí, fazendo essa experiência, a gente vai conhecendo essa vontade de Jesus de continuar esse processo, essa missão dele aqui na Terra, porque a gente continua essa missão de Jesus. Nós, como seus discípulos e discípulas, nós continuamos com essa missão de Jesus na Terra. Nós temos essa missão de levar, ou resgatar, ou fazer com que as pessoas façam esse retorno, esse encontro com Deus novamente. E assim a gente pode ir concluindo o nosso encontro de hoje. Aqui tem uma imagem, né, de Jesus como aquela videira, né? Nós somos os ramos, mas aí tem todos os apóstolos, né? Nessa ligação aí.
Então vamos fazer nossa oração final, ficar um instante em silêncio, né, e pensar quem é Jesus. Nossa, como já passou. Já, já passou rápido, né? É. Pois é, foi rápido realmente. Então vamos pensar um pouquinho na nossa vida, né? Quem é esse Jesus da nossa vida? E aí cada um pode fazer uma prece, um pedido para esse Jesus. Alguém quer fazer uma prece a Jesus? Um pedido? No caso, você falou uma prece no sentido de fazer o pedido. Na verdade, eu estou no momento de agradecer. Pode ser também. Agradecer, né? É, é, até a questão, no caso, de, eu acho que eu acho que minha irmã passou até na missa passada, né? Que era para estarmos presentes e não Uhum. podemos estar. Então, nesse momento, na verdade, meu caso, né? Eu acredito que o dela também, é no sentido de agradecer pela saúde, restauração da saúde do nosso pai, né? Graças a Deus, graças a ele, a gente recebeu a bênção, né? De ele estar em casa, Uhum. recebeu alta semana passada, final de semana passado, então ele está aqui conosco, né? Hoje, inclusive, eu vim até aqui passar um final de semana com eles. Na verdade, eu só tenho Jesus a agradecer por restaurar a saúde do meu pai, trazê-los para nós, né, novamente em casa, bem, sorrindo, brincando. Uhum. Então, eu só tenho a agradecer ao Senhor e que foi feita a sua vontade. Assim como a gente pediu Isso, que seja feita a sua vontade, foi feita a sua vontade. isso mesmo. Obrigada, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Desculpe, Senhor, escutando, tá. Alguém mais quer fazer uma oração, um pedido ou um agradecimento? Vamos também colocar no coração de Maria, né, todas as nossas vontades, todos os nossos anseios, para que ela possa interceder junto a Jesus por nós, assim como foi no Evangelho das bodas de Canaã, em que ela disse aos servos: fazei tudo o que ele vos disser, intercedendo naquele instante pelos noivos, para que sua festa não fosse é, desmanchada, desfeita, eles passassem vergonha, né? Então, que a gente possa colocar no colo da mãe, essa mãe que nos ama, essa mãe que nos protege, essa mãe que quer realmente que nós façamos um encontro com o seu filho Jesus, ela interceda por cada um de nós junto a Jesus, levando as nossas preces, nossos anseios, nossos pedidos a Ele. E com certeza, um pedido de mãe, o filho não nega. E assim, um pedido da sua mãe Maria, Jesus não vai negar. Que a gente possa colocar no colo de nossa mãe Maria esses nossos desejos, essas nossas vontades, para que ela, trabalhando nela, possa levar a Jesus e ele possa realizar esses nossos desejos, nossas vontades, por meio de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a gente possa ter um excelente final de semana e que Jesus possa ser sempre presente no nosso meio, na
na nossa vida, nos nossos desejos, na nossa história, né? E que a gente possa amá-lo cada dia mais, fazendo essa experiência todos os dias com ele, de amor, de conversa, de diálogo, e criando essa intimidade com Jesus, a gente vai poder escutá-lo melhor e também poder falar mais abertamente com ele sobre a nossa vida, sobre as nossas situações, porque mesmo sendo Deus, ele quer nos ouvir. Ele sempre está de braços abertos, ouvidos abertos, coração aberto para nos ouvir. E por amor a cada um de nós, ele veio, se entregou, e ele continua de braço aberto querendo nos acolher. Assim, nós vamos terminar nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos agora só se encontrar na missa no dia 4, tá? Dia 4 vai ter a missa novamente, às 18 horas na igreja, porque a outra turma está terminando o seu processo, né? Elas estão domingo que vem elas vão ter o retiro, então nós estamos preparando algumas coisas, então não vai dar tempo para a gente se reunir no sábado que vem. Mas, aí no dia 4, a gente se encontra lá na igreja para a missa, tá? Então, só organizo a agenda de vocês aí para poder participar da missa, às 18 horas lá, certo? Qualquer coisa a gente vai falando lá no grupo, e que vocês tiverem dúvida, ou que vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode falar no grupo que, à medida do possível, eu vou respondendo, tá bom? Ok. Bom final de semana para vocês, viu? Que Deus abençoe a família, tudo que vocês forem fazer nesse final de semana. Deus abençoe. Obrigada. José. Fale, Maria. Amém. Era só isso. Um bom final de semana, uma boa semana aí para todos. Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Amém, amém. Até. Amém. Amém. Bom final de semana a todos. Amém.